Então vamos lá? Bom, saiu aí o IPCA, né, de fevereiro e foi uma loucura. A inflação chegou a superar 1% no mês de fevereiro. E aí o que a gente tá vendo aí? Várias matérias em vários portais de notícias. Aqui, por exemplo, na Infomoney, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o IPCA aí, fechando fevereiro com alta de 1,31%, maior nível para o mês em 22 anos. Considerando apenas os meses de fevereiro, o IPCA foi o mais agudo desde 2003. Então, se você comparar com fevereiro, né, você vai ver que desde 2003 não tinha uma inflação desse jeito em fevereiro, que teve uma inflação de 1,57% lá em 2003. Se você comparar com os outros meses, é a mais alta, com todos os meses, janeiro, fevereiro, dezembro, né? É a mais alta desde março de 22, quando havia subido 1,62%. Uma inflação bem específica aqui, né? Ou seja, né, o Lula batendo recordes, quem diria que não? Ele quebrou o próprio recorde. O recorde era dele de 2022, de maior inflação, e agora ele quebrou um novo recorde. Salva de palma aí pro profissional, não é isso? Esforçado, Lula. Comenta aí. Salva de pau, né? A gente tem que parabenizar. Apesar desses números superlativos, o IPCA foi em linha com o esperado pelo mercado e com alguns sinais positivos sobre desaceleração de preços, segundo apontam economistas. É a Mônica Bergamo que escreveu isso aqui. Entenda por que a inflação está subindo e isso é bom, né? Então, cabe ressaltar que a alta de fevereiro concentrou-se em 4 dos 9 grupos pesquisados que juntos representaram 92% do índice. Então, ou seja, somente 4 grupos foram os responsáveis aqui por subir 92% dessa inflação. Isso foi educação, né? Tem um impacto aqui das mensalidades escolares. Dos 1,31, 0,28 veio só da alta das mensalidades. Então a habitação teve uma variação de 4,44%, que foi influenciada aí pelo fim do tal do bônus Itaipu, né? O bônus Itaipu estava segurando o aumento da energia. A gente vai pagar 16,8% mais caro na energia elétrica a partir de agora. Entenda como isso é bom, né? Então a alimentação e bebidas registrou uma variação de 0,70%, que aqui é o maior impacto, né? E enquanto o transporte teve 0,61%. Quando você olhar alimentação e bebidas, ele continua sendo o principal vilão, né? A gente tá falando alta de 7%, cara. Que loucura, né? Basicamente assim, você comprava uma coisa, tudo aumentou 7%. Se você gastava R$100 ali na compra do mês, você vai gastar R$107. O cara que gasta 1.000 vai gastar 1.070. É um aumento muito expressivo aqui. 21,87% do peso do índice foi só de alimentação. E é isso aqui que vai preocupar o governo agora, porque eles têm que dar um jeito. Tá chegando a eleitoral e o preço da comida está extremamente caro. Inclusive, quando alguém menciona a inflação no Brasil, no geral, a população não cita outras coisas. A pessoa nem percebe tanto. O preço do aluguel acaba caindo muito em cima do cara que é dono do imóvel, né? Fala, não, fulano de tal quer aumentar o aluguel, a escola do meu filho está aumentando, é a diretora da escola que é mala. Então, existe esse pensamento no geral no Brasil. Agora, quando a gente fala de inflação de alimentos, aí, cara, aí realmente cai a conta toda pro governo, que vai levar sermão aqui da população, porque o trem tá feio. Então, assim, a coisa tá feia, o aumento muito expressivo da alimentação, e normalmente as pessoas sabem, né, que tem alguma coisa a ver com política. No Brasil, ela tem um pensamento comum de que a política tem alguma coisa a ver com o preço dos alimentos, é um fato. Discurso de governo, né? É. E abaixar o preço da picanha. A picanha, a cervejinha, nunca esteve tão cara, companheiro. Ficou cara, companheiro. Boa parte da alta observada no período se deve a choques sazonais, que reverberam sobre itens com participação relativa elevada no cálculo do IPCA. É porque tudo o que subiu aqui, né, foi situacional. Esse aumento não é progressivo. Tipo, não é todo mês que a gente vai ter 16% de aumento da energia. Não é todo mês, então, que a gente vai ter o fim do bônus da Itaipu, né? A energia agora vai ficar estável nesse preço novo. Então não vai ter novos aumentos. É isso que eles estão dizendo aqui, basicamente. A mensalidade, ela aumentou, não vai ter novos aumentos agora todo mês, até porque a mensalidade é combinada pro ano. Então, é por isso que estão falando que é sazonal. Mas a pica já entrou, né? A pica... Não. O grosso vai entrar em setembro. põe aí o Lula falando. E agora em setembro vai entrar o grosso. O grosso vai entrar em setembro. Aqui é só o fino ainda, é só a cabecinha. E aí, o que a gente estava esperando disso aqui? A gente está esperando para saber qual vai ser a posição do Banco Central do Brasil, né, do Galípolo ali, para subir a taxa de juros ou não, ou para deixar ela estável. E aí existe uma questão que é a seguinte, né? Quando o Galípolo assumiu, o governo batia antes no Roberto Campos Neto, colocava a culpa nele, de estar subindo a taxa de juros, está tentando desacelerar o país, está tentando ferrar com a gente, etc. Quando o presidente Lula faz a indicação do Galípolo, então, substituindo o Campos Neto, que era o antigo presidente do Banco Central, eles disseram, né, que o Galípolo estava entrando para descer a taxa de juros. E aí o Galípolo fez o primeiro aumento da taxa de juros, obviamente, a situação pede um aumento na taxa de juros, e aí o que o Lula fez e o pessoal, a Gleisi Hoffmann, mais próximo do PT, disse não, isso aí foi o aumento do Campos Neto, ele já tinha provisionado esse aumento. É claro que ele podia simplesmente não ter feito o Galípolo, mas ele fez. E eles têm mais uma reunião aí, e agora seria já uma reunião onde o Galípolo vai decidir a taxa de juros. O que você acha que ele vai fazer, Paulo?
Você acha que vai descer? Cortar a Eu taxa acho de que juros? ele vai decepcionar Decepcionar quem? a população, sempre preparado para decepcionar. Eu acho que quem vai ficar decepcionado, na verdade, é o Lula. Você acha? Ele vai subir a taxa de juros para 15%. Essa é a previsão do mercado inteiro. Por quê? Porque não tem como. Se ele não subir a taxa de juros, a gente vai ver um aumento generalizado dos preços. É o que eu dizia lá atrás. O Lula, na verdade, ele não queria que o Campos Neto abaixasse a taxa de juros. Ele só precisava ter um culpado. E agora, ele não vai ter esse culpado, porque ele não tem como falar, não, isso é coisa do Galípolo, porque o Galípolo foi indicação dele. Então agora, o Lula tem que dar uma explicação, né? Ele vai ter que explicar para a cúpula do PT, vai ter que explicar para a própria militância por que a taxa de juros não cai. E adivinha por que não cai? Porque não tem o controle de gastos que o governo combinou, não está seguindo ali a política fiscal que foi estabelecida, né? Aquilo que tinha sido combinado, e com isso não tem como segurar a inflação dessa maneira. Então, se o governo não der um jeito de controlar esses gastos, a gente não tem como controlar essa inflação. Se a gente não tem como controlar essa inflação, a taxa de juros vai ter que continuar subindo. Agora, um país com a Selic em 15%, sinceramente, tem alguma chance desse país dar certo, gente? Eu vou perguntar de maneira muito simples agora. Você imagina o seguinte, olha, você hoje tem R$1 milhão. Você pode abrir uma padaria, né, contratar pessoas, colocar gente para fazer o pão, só o quê? Correr o risco do mercado, ou você pode pegar esse R$1 milhão e receber 150 mil sem fazer nada. Você vai abrir a padaria? Tá muito caro empreender, né? Cara, não compensa. Não é que não compensa. Se você pegar, eu tinha feito um vídeo para vocês falando sobre o quão impeditivo era a taxa de juros do Brasil para negócio. Agora eu vou mostrar para você com a taxa de juros subindo para 15%, que é a previsão do mercado, tá? Pode ser até que não suba por algum milagre, mas a previsão do mercado é que a gente vai chegar nesse ponto. Agora, vamos buscar aqui. Eu vou pegar para vocês, eu vou pegar só vou mostrar aqui, ó, só antes do grosso, tá? Então vou pegar aqui só um indicador, vou pegar aqui o ROI, é o retorno sobre o patrimônio. É o seguinte, se eu coloquei 1 milhão e a empresa gera 500 mil por ano, por exemplo, um negócio absurdo, o ROI seria 50%, tá? É o Return on Equity, né? É o retorno que eu tenho em cima do patrimônio líquido da empresa. Por quê? Porque a empresa, ela tem um patrimônio ali que vale um dinheiro. Se ela tá tendo uma operação, você concorda que a operação dela precisa ser maior do que colocar o dinheiro a juros? Senão não tem nada pra você fazer? Porque se eu vou pegar a empresa e vou simplesmente ter um ROI abaixo da taxa Selic do país, pra que eu vou ter essa operação, né? Não faz muito sentido. Quantas empresas você acha que tem o retorno on equity abaixo de 15%? Das empresas da Bolsa, por exemplo, brasileira? Acho que a maioria é abaixo de 15%. Olha isso. Tipo uns 70%. Tudo isso aqui. Ó, a maioria. Bradesco, Casas Bahia, Aure, Anima, Alpa, né? Tudo, Alpargatas, tudo. Olha, se você for virando as páginas aqui, a gente tá falando que nenhuma dessas empresas mais elas compensam. Nenhuma, né? Pro dono da empresa, né? Pros donos, pros acionistas aqui, nenhuma dessas empresas tá compensando. Por quê? Porque com uma taxa de juros nesse patamar significa que se elas pegarem simplesmente vender todo o patrimônio que elas possuem e ficar sentado em cima do dinheiro sem fazer nada, sem gerar emprego, obviamente, sem contribuir em nada com o país, essas empresas têm um benefício maior. A gente tá falando aqui, ó, mais 7 páginas, gente, eu tô aqui já. 7 páginas, 9 páginas de empresas, farmácia, tem de tudo. Olha isso. Foi até 9 páginas, né? Significa que a taxa de juros nesse patamar, é óbvio que não é o fim da história, a gente tá falando de uma taxa de juros que deve cair em algum momento, mas que nesse patamar agora, elas não têm função de existir. Elas simplesmente, o cara tá trabalhando, a empresa tá crescendo ali, ela tá gerando emprego, ela tá etc, e não existe motivo nenhum. Por quê? Porque o retorno em cima do patrimônio dessa empresa tá abaixo do que ela simplesmente pegasse tudo, vendesse e colocasse o dinheiro na Selic. É isso. Fora os juros da dívida, né? Sim. O governo brasileiro Não, virando uma bola de vai neve. virando uma loucura. O governo vai tendo que emitir mais dívida para pagar dívida, emitir mais dívida para pagar dívida. Então metade do orçamento da União já é dívida, né? É lógico, o governo vai emitir mais dívida, aí vai jogando para frente, vai dando bicuda para frente. Então, simplesmente agora o governo tá tendo um custo gigantesco de rolar essa dívida. Todo mundo que investe no Tesouro aí, Selic tá ganhando 15%. Se você investe em renda fixa, qualquer título do CDB tá pagando 17, 18, porque já tá precificado, né? O crédito já está precificado a esse novo patamar. E aí teve gente me perguntando assim, e o que fazer agora? Cara, vai se criar a maior transferência de riquezas, talvez, dos últimos 30 anos do Brasil. Essa janela está se abrindo. Porque, tá vendo a inflação desde 2003, tá chegando. Imagina as combalidas empresas, né, da Bolsa de Valores brasileira, a que múltiplo que ela vai ficar com a taxa Selic chegando em 15%. Se hoje já tem banco sendo vendido a PVP 0,78, ou seja, bancão com lucro bilionário, vendido abaixo do valor patrimonial dele. Por quê? Porque está precificado isso, não compensa. Então, quando você pega isso, está pagando para cada R$1 do Bradesco, por exemplo, hoje em dia, né? Você vê aqui Bradesco é um bom exemplo disso. Para cada R$1 de Bradesco que você compra, você está hoje já ganhando, olha isso, olha que loucura, né? Estão entregando Bradesco de graça. Para cada R$1 de Bradesco, você está pagando 67 centavos. Então você pega, hoje o PVP de Bradesco está em 67 centavos. Pra vocês terem ideia, né? Se você pegar o Graham, e o Graham nem leva em conta lucro, né? O tamanho do lucro, mas o Bradesco é um banco bilionário. Se você pegar pela fórmula de Graham aqui, Graham diria que essa ação deveria estar custando pelo menos R$ 24,14 de preço justo, né? Ela está custando R$ 10,53. No método do Bazin, que é o que o Barsi utiliza aí, você está falando que o preço atual é 10,53, né? E ela deveria estar
custando pelo menos 15. Isso está basicamente incrustado em todas as melhores empresas do Brasil nesse momento. Se você for aqui nessas com selo azulzinho, que são empresas que têm dívida líquida abaixo de 2, lucros consistentes há mais de 10 anos, ou seja, não deu prejuízo na última década, etc., a gente tem talvez uma das melhores janelas para você investir. Ninguém vai te falar isso agora. Por quê? Porque é muito difícil o discurso, tipo, cara, compra ações brasileiras nesse momento, tem várias empresas que estão negociadas abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque o cidadão tá com medo. Se você vira para a população agora, tá todo mundo com o cu trancado. Ninguém quer falar, pô, compra ações brasileiras. Por quê? Porque ninguém sabe quando vai melhorar. Então todos os caras vão falar o quê? Tem que pegar seu dinheiro e tirar do Brasil, tem que pegar seu dinheiro e mandar para fora, tem que pegar seu dinheiro e colocar em sei lá que empresa. Olha, a gente tá aqui com a chance de comprar ações brasileiras a múltiplos muito interessantes e mais. Hoje não existe um consenso, mas boa parte dos caras fora do mercado lá fora já falam em uma recessão americana. Boa parte dos caras lá já falam nisso e falam também que a política do Donald Trump é de enfraquecimento do dólar. Essa já é uma conversa que todo mundo está sabendo. Aqui no Brasil não estão comentando ainda, mas boa parte dos analistas muito fortes lá de fora já falam agora em uma possibilidade de desvalorização do dólar, porque o Donald Trump quer enfraquecer o dólar para que ele possa exportar com mais facilidade. Ele quer um Estados Unidos industrializado e a moeda forte do jeito que ela está, esse câmbio muito forte, ele acaba prejudicando a exportação americana, pelo menos é essa a teoria do Donald Trump, né? Se você quiser dar uma pesquisada, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas se você quiser dar uma pesquisada, você vai pesquisar sobre o Acordo de Mar-a-Lago, tá? É uma referência ao Acordo de Bretton Woods, que é a possibilidade do Donald Trump enfraquecer o dólar, mudando toda a política econômica dos Estados Unidos nesse momento, e que isso pode sim acarretar numa grande perda de valor do dólar ali, e que pode mudar até a forma como os títulos públicos americanos estão estruturados. Então assim, fica atento, não fica caindo em conto de fada de gente que fica falando, ai Raul, isso aqui, isso aqui, lá, o fim do Brasil, o Brasil vai acabar, os Estados Unidos vai ser a única coisa que vai sobrar, etc. Porque se essa política mudar, né, se o Donald Trump realmente estiver levando isso a sério, ele não disse isso oficialmente em lugar nenhum, é tudo conspiração, é fofoca ainda, mas a gente viu diversas sinalizações do Trump nesse sentido, publicamente, e o cara que está envolvido diretamente, né, no comitê relacionado à política fiscal é esse cara que deu essa palestra, falando sobre o plano de como desvalorizar o dólar poderia ser benéfico para os Estados Unidos. Então toma muito cuidado, cara, com ficar seguindo diquinha pronta, de gente que simplesmente está ganhando dinheiro para te vender um cupom de internacionalização. Eu tenho internacionalização na minha própria plataforma, a gente ganha dinheiro com isso também, eu teria todos os motivos do mundo para mandar, abre sua conta, vende dólar, ok, só que eu não gosto de ficar vendendo esse tipo de coisa. Esse múltiplo das empresas da Bolsa Brasileira agora, esses múltiplos são múltiplos que, assim, são extremamente invejáveis. Quando a gente volta lá atrás, na época de 2020, muita gente falava assim, cara, a melhor promoção da década, etc., com as ações, pô, o banco sendo negociado a 0,98, 0,95 de PVP, né? Cada R$1 você está pagando 95 centavos, e já era considerado um boom. A nossa carteira aqui do canal chegou a ter alta depois de 300%, tudo por causa daquelas compras naqueles momentos. Então, lá na UVP, a gente ensina a metodologia para você colocar o seu dinheiro, descobrir quanto está a sua posição e onde você pode ir aumentando essas posições no momento, porque você precisa fazer isso de maneira sistemática. Não adianta nada também você comprar uma ação ou outra espalhada. Você precisa de um método daquilo que você vai comprar e como que você vai comprar para você ir fazendo seus aportes mensais, porque a maior parte de vocês não tem 1 milhão, 2 milhões de reais para fazer o aporte de uma vez, né? Então você precisa se organizar. Ainda pode durar esse ciclo, a gente não sabe quando vai acabar. A gente tem ainda mais um ano de governo Lula e ainda tem uma eleição, onde o Lula pode de novo ser reeleito, ou o Haddad pode ser reeleito, ou alguém, né, mais à direita pode ser reeleito, ou alguém mais Donald Trump, ele meio estadista, pode ser eleito pela primeira vez. O Ciro Gomes tem se popularizado demais aí quando começou isso, e o Ciro Gomes é mão de ferro, né? Vai querer mexer nessa história dos juros aí, com certeza. Então, assim, a gente tem diversas situações, mas uma coisa a gente sabe. Se você olha para os últimos 100 anos de história, tem algum momento que os maiores bilionários brasileiros, eles ganharam menos dinheiro que a população de modo geral? Não existe. Então, como é que é melhor a gente estar? Posicionado junto com esses caras ou contra eles? Mais junto. Eu vou ficar juntinho, né? Então, Sardinha. se você... Exato, vamos ficar juntinho com essa galera, que ali a gente vai dar uma limpada nos dentinhos do tubarão, né? Você vai ali, pega só os crios que fica no negocinho aqui, tá ótimo, pra gente tá bom. Então, vem aqui, entra aí se você quiser surfar essa onda aí, alvp.br, faça a sua análise de perfil. A gente tá preparando, inclusive, a aula de segunda-feira vai ser sobre esse novo acordo de Mar-a-Lago. A gente vai discutir sobre isso, sobre essa possibilidade de nova política fiscal do dólar e como aproveitar esse momento. Eu vou colocar lá essa aula, e essa aula também vai virar uma masterclass depois para os alunos, né, que entrarem depois poderem assistir também, porque as aulas de segunda são só para os alunos que já estão cadastrados. Então, se você tiver interesse nisso, entra aí, se matricula na UVP. A gente tá com a expansão também de geopolítica, a gente fez, cara, várias coisas ali para você aprender a ganhar dinheiro com esses fluxos de mercado. Não adianta ter medo. Se tiver medo, compra com medo mesmo, não tem problema nenhum, pode comprar, funciona do mesmo jeito, tá? Não precisa ser corajoso para poder ter retorno financeiro nesse momento agora. E eu vou ver aqui agora se vocês deixaram alguma pergunta aqui para mim. O Vladimir, ele falou assim, pergunta, tentei fazer reserva de subscrição da Itaúsa e não consegui. Entrei em contato com o banco e a funcionária me informou porque minhas ações estavam alugadas, não teria direito. Isso confere?
Então, na prática, as instituições financeiras têm políticas diferentes nesse caso. Você poderia ter solicitado pro cara que está tomando suas ações que você queria elas de volta no evento para fazer a subscrição. Hoje, em boa parte das plataformas, esse processo é automático, né? Tem que ver qual banco é o seu, porque esse processo é automático. Acredito que em um outro banco digital não é feito de maneira automática. Mas aí, nesse caso, você perdeu, né? Mas normalmente o processo usual nas principais instituições financeiras do Brasil é eles mesmos fazerem esse processo, pedir automaticamente para o tomador para poder fazer o processo de subscrição para você não perder, né? Então você poderia ter solicitado, se você entrou em contato, eles deveriam ter resolvido. É isso, tá bom? O Luiz Felipe 83, você sempre faz os cálculos de juros compostos usando a taxa de 8%. Se eu compensar a inflação no meu aporte, eu posso voltar a taxa para 12%. Então, não, porque você vai compensar a inflação como? Se a inflação está em 5% agora, você não vai colocar 12%, né? Como é que você vai compensar essa inflação? Eu coloco isso para ser um pouco mais realista. Não fica fazendo simulação e essas coisas com taxas muito altas, porque lá na frente você se decepciona. É melhor se surpreender positivamente ou negativamente nesse caso, né? Então, é melhor surpreender positivamente. Então, não faz isso não. Beijo para vocês e até amanhã. Hasta la mañana. Hasta.